todas e a todos. É uma satisfação estar aqui, falando para Tocantins. Eu estava dizendo aqui antes de começarmos que eu tive a oportunidade de conhecer Palmas, mas não tive a oportunidade de conhecer nem entrar em contato com outras cidades do estado. Então, estou aí tendo esse contato virtual, agora que as coisas estão assim tão amplificadas, né? Uma variação muito grande de experiências, e eu estou vendo aqui uma experiência híbrida de uma atividade da qual participam pessoas presencialmente e também da qual participam pessoas à distância. Sinais dos tempos, alguém poderia dizer, né? Bom, então nós vamos conversar sobre esse tema. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem aí na instituição, que eu confesso que a recíproca não foi verdadeira. Eu não consegui escutar bem a oração aí, aquilo que foi falado da instituição para cá. Espero que vocês estejam me escutando bem. Qualquer coisa, falem aí que a gente corrige. Vamos conversar sobre... Escutando bem, né? Tá bom. Reencarnação como processo psicoeducativo. A gente encontra na área de psicologia, na área de pedagogia, esse conceito de psicoeducação, através do qual um profissional consegue orientar uma pessoa para que ela tenha a capacidade de realizar determinadas atividades importantes para o seu bem-estar, para que ela tenha capacidade de autocuidado. Então, existem intervenções psicoeducativas, feitas por psicólogos clínicos, de várias abordagens, como da abordagem da terapia cognitivo-comportamental e de outras abordagens também da psicologia, porque cada psicólogo tem uma perspectiva, tem uma abordagem que orienta o seu trabalho. Pedagogos, psicopedagogos também são profissionais que, de algum modo, transitam por esse conceito de psicoeducação. Então, em síntese, é isso. São as orientações oferecidas por um profissional qualificado para que alguém consiga dar conta de determinadas tarefas que dizem respeito ao seu bem-estar. Aí eu utilizo essa nomenclatura, processo psicoeducativo, como uma metáfora para a própria experiência do existir no corpo físico. A reencarnação é um processo psicoeducativo, mediante o qual a vida vai sinalizando para cada um de nós aquilo que nós precisamos assimilar, aprender e colocar em movimento, colocar em operação para o nosso bem-estar integral. Não é apenas o bem-estar físico, o bem-estar que diz respeito à satisfação das necessidades materiais, mas também o bem-estar espiritual. Eu gosto muito de uma expressão que Joana de Ângeles utiliza, que é êxito reencarnatório. Ela tem um livro escrito há muito tempo chamado Diretrizes para o Êxito. Nessa obra, Joana estabelece uma diferença conceitual significativa entre êxito e sucesso. Há muitas pessoas de sucesso na Terra. Ontem veio aqui a Recife um cantor que é de Pernambuco, do interior, ele veio a Recife gravar um clipe, gravar um show, não um clipe, um show. Centenas, milhares de pessoas compareceram até o Marco Zero para prestigiar o cantor, que fez um trabalho realmente monumental, uma estrutura gigantesca que foi montada para que ele pudesse gravar o show. Pensando nisso, em outras pessoas do campo da música, do campo da cultura, do campo da política, do campo da economia, seja de que campo for, do campo do esporte, nós verificamos que, de fato, há muitas pessoas de sucesso, porque conseguem conquistar dinheiro, fama, poder, capacidade de influenciar grandes massas humanas, mas não significa que pessoas de sucesso são pessoas que obtiveram êxito reencarnatório. Fico me lembrando de um ator chamado Robbie Williams, muita gente conhece, famoso por filmes que fizeram sucesso no mundo, né? O Homem Bicentenário e A Sociedade dos Poetas Mortos, Patty Adams, O Amor é Contagioso, um homem que fazia milhões de pessoas ao redor do mundo rirem e sorrirem, mas era um depressivo crônico. E, através dessa depressão, ele mergulhou num abismo interior tão profundo que cometeu suicídio. Então, era alguém de sucesso.
mas não foi alguém que obteve êxito reencarnatório, embora, evidentemente, nós tenhamos muitas virtudes e muitas dificuldades evolutivas na pauta do nosso processo de transformação íntima, não significa que os nossos erros, eles encobrem, empanam, bloqueiam as nossas virtudes. Não. Tudo aquilo que nós temos e que nos pertence está aí apresentado ao mundo, mostrando que o ser humano é, de fato, um ser humano ambíguo. Nós temos ambiguidades. Nós não somos apenas sombra e não somos apenas luz. Nós somos exatamente essa mistura de sombra e luz no atual patamar evolutivo em que nós nos encontramos. E quando nós formos evoluindo, a sombra vai ficando cada vez mais para trás e a luminosidade vai tomando conta do nosso ser. Então, embora Robbie Williams tenha virtudes, seja um espírito que tenha praticado gestos de amorosidade autênticos, ele cometeu algo que é crucial e que comprometeu o êxito reencarnatório dele, que foi o gesto de autodestruição, que nós sabemos que é realmente um gesto de extrema infelicidade, a respeito do qual a doutrina espírita fala sempre, fazendo aí uma ressonância daquilo que dizem os profissionais da psicologia. Eu sou um profissional do campo da psicologia, sou professor de psicologia, e fazendo aí uma reprodução, fazendo uma ressonância do que dizem os profissionais do campo da psicologia, o Espiritismo está sempre trabalhando para a prevenção e para a pós-venção do suicídio. O que é pós-venção? É cuidar de alguém que tentou cometer suicídio e não conseguiu sucesso no seu investimento e, de algum modo, sobreviveu. E aí, no campo da espiritualidade, como no campo da saúde mental, a gente trabalha acompanhando essas pessoas que tentaram por fim a própria vida, como preferem algumas abordagens da psicologia que não gostam de utilizar a expressão suicídio. Pois bem, precisamos de êxito reencarnatório. E esse êxito reencarnatório passa por vários aspectos, entre eles o nosso planejamento reencarnatório. Estou me lembrando aqui de Hermínio Miranda, grande escritor espírita, e eu lembro um livro dele chamado As Mil Faces da Realidade Espiritual. Uma pequena pausa para que nós não nos percamos aí com questões de logística. Eu tenho até que horas para falar dele? Até 8h45. 45, tá certo. Hermínio Miranda, no livro As Mil Faces da Realidade Espiritual, ele vai escrevendo um texto que eu acho muito interessante. Ele diz assim: os espíritos que me orientaram no meu trabalho de estudo e produção de livros, ele publicou mais de 40 livros, me disseram que eu estudasse, sobretudo, a reencarnação. Porque a reencarnação é a pedra angular do pensamento espírita. É curioso, a gente poderia pensar na mediunidade, na imortalidade, na existência de Deus. E os espíritos disseram a ele que era a reencarnação. Por quê? Porque da reencarnação podem, por uma questão de lógica, derivar todos os outros princípios fundamentais da doutrina. Notem bem, se existe a reencarnação, é porque algo sobrevive à desintegração do corpo, à morte do corpo físico, e depois retorna para o corpo físico. Ou seja, a reencarnação implica a imortalidade. O indivíduo só reencarna porque ele é imortal. Então, a imortalidade decorre da ideia da reencarnação. Se o indivíduo ele é imortal, ora está no corpo físico, ora está fora do corpo físico, o processo de conexão entre as mentes vai acontecer em qualquer circunstância. Então, quando o indivíduo está fora do corpo físico, ele pode se conectar com outras mentes desencarnadas, mas também com mentes encarnadas para que a comunicação e a fraternidade universal aconteçam. Daí decorre que a mediunidade precisa ser concebida como um princípio que decorre da reencarnação e que decorre da imortalidade. Se o indivíduo reencarna, desencarna, ele está dentro de um processo evolutivo. A reencarnação, então, vai fazer com que, naturalmente, a gente compreenda a evolução como um princípio do espiritismo que traduz uma lei da natureza. E se o indivíduo evolui, evidentemente, ele vai entrar em contato com aqueles fenômenos através dos quais ele consegue receber a herança dos seus próprios atos. Aquilo que a gente convencionou chamar na doutrina espírita de lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação, porque isso faz parte do trânsito evolutivo que se dá mediante sucessivas reencarnações.
E para administrar toda essa realidade universal, que é constituída dos dois elementos gerais do universo, espírito e matéria, acima de tudo a gente tem Deus, que é o grande criador e o grande gestor da estrutura e do funcionamento cósmicos. Olha só como da reencarnação, todos os outros princípios vão derivar por uma questão de lógica. Me chamou bastante atenção esse raciocínio extremamente bem elaborado que os espíritos apresentaram para Hermínio Miranda, fazendo com que ele tivesse um interesse despertado para o estudo aprofundado da reencarnação. E aí a gente fica pensando que, muitas vezes, algumas concepções a respeito da reencarnação no movimento espírita não estão tão bem ajustadas àquilo que está disponível para nós na literatura doutrinária. Vou dar um exemplo. Às vezes, no movimento espírita, nos nossos estudos, temos uma visão muito rígida e muito fixa em relação ao planejamento reencarnatório e em relação à maneira como nós vamos operacionalizar esse planejamento. O planejamento reencarnatório e a operacionalização desse planejamento não são rígidos como uma estrutura de concreto que sustenta um grande edifício. Existe uma grande flexibilidade. Vamos lembrar aqui a questão dos casamentos, que é um tema do qual venho tratando há muitas décadas, por causa do meu interesse sobre amor e relacionamento sexual. O casamento nem sempre é planejado no mundo espiritual. Quem falou sobre isso pela primeira vez, que eu saiba, com essa nomenclatura que eu vou lembrar aqui, foi Martins Peralva, na obra Estudando a Mediunidade, um livro que ele resolveu escrever para analisar o livro dos domínios da mediunidade de André Luiz. E com base num determinado capítulo do livro de André Luiz, Martins Peralva vai elaborar aquela nomenclatura, aquela classificação dos casamentos. Casamentos provacionais, casamentos sacrificiais. E ele fala dos casamentos acidentais, que acontecem. Pessoas que acabam se unindo através do casamento por motivos que não são motivos conectados ao ideal de amorosidade. Alguém se sente extremamente atraído eroticamente, sexualmente por uma outra pessoa, e por causa desse impacto avassalador que a atração erótica produz sobre o indivíduo, ele se vincula àquela pessoa e constitui um relacionamento de longo prazo. Alguém vai a uma festa, consome bebidas alcoólicas, tem uma relação sexual desprotegida com outra pessoa, engravida aquela pessoa. E aí ela diz, bom, então vou assumir o meu filho. Assim a gente acaba juntando nossas vidas mesmo, já que tivemos um filho. Significa que a pessoa ir à festa, se alcoolizar, além da conta, além do razoável, daquilo que se chama beber socialmente, na ciência, ter relação sexual desprotegida e ter uma criança que ele não programou, tudo isso estava planejado no mundo espiritual? Para me utilizar de uma palavra bem antiga, o despautério, né, palavra antiga, o desgoverno estava planejado no mundo espiritual? Evidentemente que não. Foi uma escolha daquelas pessoas irem a essa festa, consumirem substâncias que alteram o funcionamento mental e acabarem tendo uma relação que resultou numa gravidez não planejada. Então, nem todos os casamentos são planejados no mundo espiritual. A profissão que você tem foi planejada no mundo espiritual? Não necessariamente. Talvez a área, quem diz isso é Raul Teixeira, nas palestras dele, e também a gente vai encontrar isso no livro Desafios da Vida Familiar, psicografado por Raul Teixeira, que é ditado pelo sábio espírito Camilo. Quem não conhece as obras de Camilo, leia Desafios da Vida Familiar, Desafios da Mediunidade, Desafios da Educação. É um trabalho extraordinário. E ele vai falar sobre isso. Às vezes, o que ficou planejado é que a pessoa terá uma profissão em uma determinada área. Ele será da área de exatas, ele será da área de saúde, ele será da área de educação. Mas, frequentemente, não necessariamente o detalhe de qual profissão específica o indivíduo vai seguir é definido no mundo espiritual. Então, ele se planeja para reencarnar e ser um profissional de saúde. Não necessariamente ser enfermeiro. Não necessariamente se comprometeu a ser dentista. Não necessariamente se comprometeu a ser fisioterapeuta, mas da área de saúde. E, mesmo assim, aquilo que ficou planejado pode ser modificado. Por alguma razão, ele pode chegar na Terra e ter preguiça de estudar.
e senti que esse negócio de estudar era muito trabalho para ele. Ele começou a trabalhar com o pai, num pequeno negócio que o pai tem, desiste de fazer um curso superior e vai trabalhar com o negócio do pai pelo resto da vida. Portanto, o planejamento reencarnatório, ele tem flexibilidade de uma maneira muito mais significativa do que boa parte de nós no movimento espírita distraidamente conseguimos compreender. Então, a gente tem que ter essa noção dessa flexibilidade. Alguns exemplos concretos. Raul Teixeira disse a mim, em São Paulo, que ele não reencarnou para psicografar livros. Ele disse que a psicografia estava prevista nas atividades que ele realizaria na Terra quando reencarnasse. Mas seriam pequenos textos, material muito breve. O aparecimento dos livros para serem publicados foi algo posterior. Ou, dizendo eu aqui do meu modo, Raul Teixeira é um médium que saiu melhor do que a encomenda. Dedicou-se bastante ao trabalho e os amigos espirituais resolveram, aqui na Terra, fazer uma pequena alteração no planejamento reencarnatório dele e amplificaram o quadro de atividades, fazendo com que as psicografias crescessem em volume e em qualidade e constituíssem obras que ele publicaria com uma dupla finalidade, para repletar o movimento espírita com várias obras de interesse para o estudo doutrinário e também para que a comercialização das obras pudesse ajudar a sustentar as atividades do remanso fraterno que ele tem em Niterói. Uma atividade social educacional que atende a centenas de crianças e adolescentes num bairro pobre, uma região pobre de Niterói. Veja, não estava planejado. E disse-me ele mais, as palestras internacionais também não estavam previstas no meu plano reencarnatório. Eu faria palestras só no território nacional. Quando cheguei na Terra e que os espíritos resolveram ampliar a minha tarefa e acabaram me lançando para o mundo, para que eu pudesse também ajudar a levar a doutrina espírita para outros países. Sueli Calder-Schubert também me disse, em São Paulo, que não estava previsto no programa reencarnatório dela escrever livros. O que estava previsto era ela ser psicógrafa. Era psicografar livros. Mas ela me disse, ela que nos deixou não faz muito tempo, retornou ao mundo espiritual, ela disse, meu filho, eu não sou disciplinada. E para ser médium psicógrafa tem que ter muita disciplina. Porque os espíritos não podem ficar ao nosso bel prazer, dependendo da nossa vontade. Eles têm um horário que eles reservam, que eles agendam para nos visitar, criar aquele clima propício para a produção de uma obra de maior fôlego. Divaldo Franco disse durante muitos anos que psicografava às 5 horas da manhã, Joana de Ângeles, e outros espíritos. Todos os dias. Imagina a disciplina mediúnica. Não é acordar às 5 horas da manhã, não, minhas amigas e meus amigos. É estar disponível para os espíritos para psicografar às 5 da manhã. E até hoje, dorme muito pouco, durante várias décadas, e continua dormindo pouco, 3 horas por dia, 4, às vezes até menos, para que ele possa se colocar à disposição dos espíritos para realizar esse trabalho melhor. E aí ela disse, meu filho, eu não tenho essa disciplina. Então, o que é que eu fiz em relação a esse planejamento de ser psicógrafa de livros? Eu entrei em acordo com o meu guia espiritual, disse-me ela. Eu conversei com ele e propus a ele, já que eu tenho que produzir livros, em vez de ser psicógrafa, eu estudo e eu mesmo escrevo. Eu serei autora, em vez de ser psicógrafa. Logicamente, com a ajuda de vocês, com as intuições, que todas as pessoas que realizam o trabalho do bem certamente vão receber. E aí ela fez essa proposta e o guia espiritual dela aceitou. Que aí ela poderia escrever de madrugada, de tarde, de noite, domingo, sábado, qualquer hora, contanto que ela desse o trabalho por terminado e pudesse publicar os livros. Olha só, deixou de ser psicógrafa e passou a ser autora de livros. E outros tantos exemplos que a gente vai vendo. A questão dos filhos mostra para nós que nesse processo psicoeducativo da reencarnação, a vida vai proporcionando ajustes. Duas pessoas se casam e se separam antes que os filhos nasçam. E existiam filhos programados para reencarnar através daquele casal. O que é que vai acontecer? E aí Raul Teixeira fala sobre isso num seminário que ele ministrou. Tem na internet sobre relacionamento conjugal, vida conjugal e seus enfrentamentos. Tem na internet, vocês podem achar. Então ele vai falar.
se esses espíritos estavam programados para reencarnar através de um casal e houve a dissolução do compromisso conjugal, a dissolução do vínculo romântico, e depois, cada qual realizou um recasamento, cada qual se uniu a outras pessoas. O homem se uniu a uma outra mulher, a mulher se uniu a outro homem, e aí formaram-se outros 2 casais, diferentes daquele casal original, que estava planejado no mundo espiritual. Os filhos vão reencarnar através de quem? Através dela, que se separou do marido e se casou novamente, ou através dele, que se separou da esposa e se casou novamente? E aí Raul Teixeira explica e me satisfaz a explicação dele. Os espíritos vão reencarnar com aquele com quem tiverem maior afinidade e maior compromisso espiritual. Se o compromisso e a afinidade forem maior com aquela que deveria ser a mãe, vão reencarnar através daquela mãe e daquele outro pai que não estava programado. Se o compromisso e a afinidade espiritual forem maior com aquele pai original, vão reencarnar através desse pai e daquela outra mãe que não estava programada. E assim os ajustes vão sendo realizados. Se a gente pensar no divórcio, é uma outra demonstração inequívoca de que o planejamento reencarnatório e a operacionalização desse planejamento tem flexibilidade. Porque não existe planejamento reencarnatório para o fracasso. Imagina, alguém ficou casado com outra pessoa durante 20 anos e se separou. E aí, numa visão inflexível, rígida, nós poderíamos equivocadamente chegar à seguinte conclusão: é porque o divórcio estava programado. Eles se programaram para viverem juntos durante 20 anos. E daí iam se separar. O fracasso estava programado no mundo espiritual? Evidentemente que não estava. Então, é necessário que nós tenhamos essa compreensão. O processamento reencarnatório, ele não se dá através de um prévio e detalhado planejamento também. É um equívoco doutrinário achar que todo mundo reencarna exatamente do mesmo jeito que Segismundo reencarnou no capítulo 13. Reencarnação é o nome do capítulo do livro Missionários da Luz. É um equívoco. É porque as pessoas não prestaram atenção no capítulo anterior, que é o capítulo 12, que se chama Preparação de Experiências. E porque também não fizeram a leitura de Entre a Terra e o Céu, do mesmo Espírito André Luiz. Tem 4 capítulos sobre reencarnação, que vocês vão encontrar lá. Preparando a Volta, Retorno. São 4 capítulos sobre reencarnação. Onde André Luiz vai mostrar que há reencarnações que ele chama de por processos puramente evolutivos. Que Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo, chama de reencarnações automáticas. O que é isso, Luiz Fernando? Reencarnações que não estavam prévia e detalhadamente planejadas no mundo espiritual. Acabei de dar um exemplo semelhante, mas vou aprofundar o exemplo. 2 jovens consomem drogas numa festa e aí tem uma relação e engravidam. Um espírito que estava no campo magnético daquela mãe, no momento em que o espermatozoide penetra no óvulo, no momento da fecundação, aquele espírito que está no campo magnético, no campo psíquico da mãe, é atraído para o zigoto, para a célula ovo, que constrói um campo de força e atrai o espírito que está ali nas proximidades. Quando eu digo proximidade, não é física, é proximidade por conta de compromissos do passado. Uma imantação psíquica entre esse espírito reencarnante e a mãe. Então, o espírito é atraído para aquele zigoto e reencarna, às vezes, mesmo sem querer. Como está no livro... me lembro já o nome do livro de Manuel Filomeno de Miranda, Trilhas da Libertação, o caso de Raulinda. Raulinda era uma médium que tinha alguns problemas de natureza psicológica, consultou um psicoterapeuta que era uma pessoa ardilosa, perversa, sem ética, que convenceu Raulinda de que, pelo fato dela ser muito travada para as relações sexuais, ela precisava ter relações sexuais com qualquer pessoa, para que ela se destravasse. E ele se candidatou a se relacionar sexualmente com a cliente, enganando a cliente, realizando uma violência psicológica profunda com a cliente. E teve relações sexuais no consultório. Um espírito que já estava imantado a Raulinda há muito tempo, que era seu obsessor, e que havia tramado para que Raulinda fosse humilhada nessas condições, é surpreendido pela própria cilada que ele armou para Raulinda.
Porque na hora que ela tem a relação sexual e tempos depois o espermatozoide penetra no óvulo, o zigoto cria um campo magnético e atrai esse espírito obsessor que estava imantado a Raulinda desde que ela havia reencarnado, que era um inimigo do passado. Então ele percebe, está lá no livro Trilhas da Libertação, que ia reencarnar como filho daquela a quem odiava. Ele tenta se desvencilhar do zigoto para produzir um aborto espontâneo, mas não consegue, porque os espíritos amigos, os guias espirituais de Raulinda, tratam de reforçar o liame magnético entre o reencarnante e a célula-ovo, para que a reencarnação pudesse ter o seu curso. Então, o que é que explica Filomeno de Miranda? Havia um planejamento para que aquele espírito reencarnasse através de Raulinda. E, evidentemente, seria um relacionamento entre mãe e filho extremamente complexo, doloroso, cheio de confrontos e conflitos. Mas a ideia era que ela pudesse constituir família com serenidade, encontrar um parceiro com tranquilidade, e quando se estabilizasse do ponto de vista material, do ponto de vista psicológico, amoroso, aí ela pudesse planejar uma gravidez e esse espírito pudesse reencarnar em outra circunstância. Então, Filomeno diz que a situação de desequilíbrio psicológico de Raulinda e o ódio alimentado durante anos por aquele espírito precipitaram uma situação que deveria acontecer para o ajuste de contas, não gosto muito dessa expressão, mas para o crescimento recíproco de outra maneira, com muito mais serenidade. Eles acabaram precipitando. Mas veja, o processo de reencarnação não foi assistido por vários guias espirituais que fizeram ali a imantação do espírito reencarnante na célula-ovo, do jeito que está descrito para a reencarnação de Segismundo. Aquela descrição de André Luiz não pode ser generalizada para que nós entendamos todos os processamentos reencarnatórios de todos os seres que estão no corpo físico exatamente do mesmo jeito. Existem, então, variações. Aí a gente fica pensando o quanto, a partir de todas essas possibilidades mil que a reencarnação nos oferece, o quanto nós precisamos estabelecer acordos com a vida. O que é que nós estamos realizando do nosso dia a dia para que nós possamos obter êxito? Quais são as nossas dificuldades e a nossa pauta de transformação íntima? Divaldo Franco teve um câncer na garganta, fruto de equívocos praticados do passado que levaram à formação de uma lesão no corpo perispiritual, como diz André Luiz no livro Evolução e dos Mundos. Ele fala de feridas no corpo perispiritual, ele chama de zonas de remorso. São regiões no perispírito, no corpo perispiritual, que são bombardeadas pelo nosso psiquismo em função da culpa que nós temos, por conta de determinadas práticas que foram realizadas por nós e que foram práticas distantes do ideal de amorosidade. Então, criamos uma zona de remorso, uma ferida perispiritual, e ao reencarnar, aquela ferida emana energias enfermas que vão se refletir no corpo físico e provocar algum tipo de adoecimento correspondente à lesão que a gente tem no perispírito. E Divaldo teve um câncer de garganta. Ele orou bastante e pediu a Deus que ele pudesse se recuperar daquele câncer de garganta, que ele iria até o final da vida fazer com que a voz dele fosse aplicada para a construção do bem na Terra, para a divulgação do amor. E ele conseguiu, através da intervenção do espírito Sheila, ele conta essa história, está no YouTube também, uma cirurgia espiritual que a enfermeira desencarnada na Segunda Guerra Mundial, o espírito Sheila, realizou em Divaldo, cauterizando o câncer de garganta, que nunca mais retornou. Ele nunca mais teve uma recidiva. E ele diz assim, então o acordo que eu fiz com a vida deu certo. Eu me curei do câncer, mas eu ofereci a minha voz para a construção de um mundo melhor, para a divulgação da doutrina espírita, e isso fez com que eu não precisasse mais passar por essa experiência de adoecimento mais agudo. Se nós temos uma limitação qualquer, uma limitação no andar, uma limitação na visão, uma limitação metabólica, uma doença como a diabetes, que faz parte de um conjunto de doenças que a gente chama de síndrome metabólica, diabetes, hipertensão.
alterações na gordura do corpo, alterações de triglicerídeos. Algumas pessoas passam por isso e sabem que você tem que estar sempre controlando a gordura corporal, a gordura no sangue. Então, a pessoa tem síndrome metabólica, a pessoa tem diabetes, não pode consumir tudo que gostaria. Por quê? Porque é um trabalho de psicoeducação que a reencarnação nos proporciona devido aos abusos do passado. Frase de Joana de Ângeles, que para mim é bastante eloquente. A limitação de hoje representa o abuso de ontem. Qualquer limitação. Veja que não é numa concepção de pagar débitos. A gente até utiliza isso, vez que outra no movimento espírita, mas é preciso que a gente tenha uma concepção mais terapêutica e mais educacional. Em vez de pagar débitos, apesar dessas expressões estarem aqui ou ali na literatura, de uma maneira mais filosoficamente mais refinada, poderíamos elaborar o pensamento da seguinte forma: passamos por uma limitação porque é uma necessidade educativa e uma necessidade de transformação psíquica, uma necessidade de desenvolvimento da personalidade, como diz Jung, psiquiatra, que é o criador da psicologia analítica. Então, o desenvolvimento da personalidade, o desabrochar da consciência, a transformação psíquica, o trabalho de autoeducação, nos impõe frequentemente determinados obstáculos que vão fazer com que esta limitação de hoje consiga realizar um tratamento adequado para que nós nos recuperemos dos abusos de ontem. Isso é necessário pensar. Divaldo Franco tem um pigarro que é crônico. E ele diz, é fruto de um suicídio que eu pratiquei numa reencarnação bastante recuada, que atingiu os pulmões, e até hoje eu ainda tenho resíduos perispirituais que se refletem no sistema respiratório e me fazem ter esse tipo de pigarro. Então, diante de uma dificuldade qualquer, nós poderemos estabelecer acordos com a vida também, para que a vida nos ofereça uma benesse, nos ilumine com alguma coisa que vai diminuir o nosso sofrimento, em troca, a palavra é essa mesmo, em troca de um determinado compromisso que nós podemos assumir. É tão interessante, eu estou me lembrando aqui de textos que Chico Xavier psicografou e Divaldo também, de parentes que haviam desencarnado e que trouxeram, através de cartas consoladoras, um pouco de alento para aqueles familiares que ficaram na Terra. E quantas vezes esses espíritos disseram: mamãe, papai, não coloquem flores no meu túmulo. Peguem o dinheiro das flores e comprem pães, comprem comida, entreguem para as pessoas que passam fome na rua. Porque as flores vão murchar e não estarão ajudando ninguém na face da Terra. Então, transforme essa bela homenagem, eles fazem isso com muita delicadeza para não ofender o familiar que ficou na Terra, transforme essa bela homenagem das flores numa homenagem útil para ajudar quem precisa. É um acordo com a vida que a gente estabelece. Daí, Divaldo Franco, Raul Teixeira, Alberto Almeida, vão falar de uma série de situações pelas quais a gente vai passando e que nos oferecem condições de perceber caminhos possíveis para potencializar a nossa trajetória na Terra. Até para que a gente possa, como eu disse antes, sair melhor do que encomenda. E para que a gente também tenha paciência e resiliência quando aquilo que nós muito desejávamos não se tornar concreto na nossa vida. Divaldo queria estudar, ser médico psiquiatra, mas não pôde. É porque nessa encarnação ele não deveria fazer isso. Primeiro, por uma questão de imposição de limites, para que ele pudesse se recuperar de abusos do passado. Segundo, porque ele não deveria penetrar numa seara na qual ele teria muito sucesso material, porque ele tinha compromisso com a mediunidade. Ele precisava de uma vida material muito simples, para não misturar a sintonia do dinheiro, do poder, da influência social com o seu trabalho de médium e de divulgador. Então, ele teve que ter bastante resignação dinâmica, não resignação estática, resiliência, capacidade de se adequar e de transformar o seu destino, porque ele não conseguiu concretizar algo que ele muito queria. Tem alguma coisa que você que está me vendo e me escutando gostaria muito de ter feito e não conseguiu?
Não fique se martirizando por isso. Pense naquilo que você pode fazer a partir de agora. Pense que você ainda tem muitos dias pela frente, ou poucos dias, Deus é que sabe, mas comece agora a realizar alguma coisa para substituir aquilo que você não conseguiu fazer. Ou mesmo tente fazer aquilo que você não conseguiu fazer antes. Estou ligado à Universidade Católica de Pernambuco, e lá tem um programa chamado Unicap Prata, que é um belíssimo trabalho de oferta de cursos de graduação, de extensão, de mestrado, de doutorado, de especialização para a população com mais de 50 anos. Aquilo que hoje na gerontologia, que é o estudo do envelhecimento, e na geriatria, que é o estudo das doenças que acontecem com pessoas idosas, gerontologia e geriatria, a gente chama de população 50 a mais, 60 a mais. População com mais de 50, com mais de 60 anos. Então, a Unicap Prata é um belíssimo trabalho institucional de oferta de cursos, de incentivo para que pessoas com mais de 50, com mais de 60, voltem para a universidade, se já fizeram algum curso. Ou realizem esse curso. Façam esse curso, que por alguma razão a vida não permitiu que fizessem. Interditou os caminhos, e agora que o indivíduo está com os filhos criados, está estabilizado, por que não? Ah, mas eu não aprendo mais. Não aprende, por que não? Sem nem tentar, você já vai desistir? Então, você pode investir em algo que não pôde fazer no passado, ou se aquilo que você quis no passado realmente não for possível, se as portas estão trancadas para isso, abra outras portas. E consiga, de algum modo, de maneira substitutiva, viver a vida não vivida, para que você consiga se iluminar interiormente e ter êxito reencarnatório. Porque a reencarnação é um processo psicoeducativo significativo. Para encerrar, mais um caso do pai de Raul Teixeira, que queria muito estudar, mas não conseguiu. O pai de Raul Teixeira era muito inteligente. As moças, naquela época, no primeira metade do século XX, segunda metade do século XX, queriam se casar, noivar e se casar com alguns rapazes. E os rapazes pediam para ele, seu Raul, pai de Raul Teixeira, chamava-se Raul também, seu Raul, eu queria que o senhor fosse lá na casa do meu pai, para que o senhor, com a sua verve, palavra antiga essa, com a sua habilidade retórica de falar, pudesse representar o meu noivo, que não é muito bom com as palavras, para pedir a minha mão em casamento. O senhor poderia fazer? E ele ia, seu Raul ia lá, impostava a voz, e ajudava nos casamentos. Ele quis estudar e um belo dia, por vários aspectos do destino, ele teve que se mudar de residência. E a nova residência dele ficava muito longe da escola e ele não pôde estudar. Foi uma grande frustração, uma grande dor para ele. Aí Raul Teixeira ficou pensando sobre isso durante muito tempo, até que um dia ele teve um sonho em que ele era levado à Grécia Antiga. Olha que interessante. E lá na Grécia Antiga ele via filósofos elaborando linhas de pensamento extremamente positivas, mas também raciocínios extremamente tóxicos para a juventude e para outras pessoas desavisadas. Então eram filósofos da Grécia que discutiam, duelavam, subindo e descendo uma escada. Subiam argumentando e desciam argumentando, duelando. Como hoje você tem aí, duelo de repentista no interior do Nordeste, ou duelo de rappers, lá no Rio de Janeiro e em outros lugares. Era um duelo entre filósofos. E um desses filósofos era o pai dele. Ele reconheceu de algum modo. Os espíritos fizeram aí uma adaptação psíquica para que no sonho ele reconhecesse que era o pai dele. Um dos filósofos que estavam ali elaborando ideias extremamente perniciosas, perversas, para disseminar na sociedade e conduzir as pessoas ao desequilíbrio. Portanto, na Grécia Antiga, prestem bem atenção, o pai de Raul Teixeira se utilizou muito mal da inteligência. E reencarnado no Brasil do século XX, ele ainda estava se recuperando do gesto apartado, afastado do ideal fraterno e de amorosidade que ele praticou na Grécia Antiga. Mas ele tentou transformar, da melhor maneira possível, a frustração de não ter conseguido realizar aquilo que ele desejava. Transforme simbolicamente a sua existência e viva, mesmo que de forma substitutiva,
a existência não vivida, para que você tenha êxito nesse processo reencarnatório, que é, evidentemente, um extraordinário processo psicoeducativo. Era isso que eu vim aqui conversar com vocês. Espero que eu tenha aí semeado algumas ideias úteis para o processo de reflexão e de transformação que cada um de nós deve realizar para que tenha êxito reencarnatório.